Isso são dois exemplos de técnicas. Vocês vão perguntar, professor, só existem essas duas técnicas? Claro que não. Existem muitas outras técnicas, mas essas são as mais simples de se compreender, certo? Sem ideias muito mirabolantes. Desculpa. Sem ideias muito mirabolantes. A autossubmissão consiste em o quê? Um formulário está dentro de uma página lá, JSP, e ele... O endereço de submissão dele, a URL para a qual ele submete, é a própria página onde ele está. E aí, sempre que alguém submeter, aquela página vai ser renderizada novamente pela linguagem de servidor. E aí, você pode capturar todos os dados da submissão, verificar se eles são nulos, se eles são vazios e tal. Isso é uma forma de garantir essa submissão. E aí, no final, dentro daquele código de renderização, se tiver tudo válido, tudo bonitinho, ele vai e redireciona, armazena esses dados numa seção, por exemplo, e redireciona para onde eles vão efetivamente ser usados. Qual é o problema disso? É que da primeira vez que essa página com esse formulário for carregada, ela vai sair dando os alertas de que não está preenchido, todos eles. Você pode deixar sem os alertas, pode deixar só quando ela receber e os dados estiverem vazios, ela só carregar a página normalmente. Só que aí vai ter um problema. Usuários que sejam esquecidos, usuários que não sejam mal intencionados mesmo, eles vão ficar confusos a respeito disso. Por quê? Porque o usuário vai lá, ele preenche nome, preenche endereço, só que aí ele esquece de preencher telefone. Quando ele submete, vai voltar para a mesma página e ele vai ter que preencher nome, endereço, telefone de novo. E vai ter outra questão. Se você tira os alertas, ele vai achar que a sua aplicação simplesmente não funciona, né? A autossubmissão não é a técnica mais eficiente de todas, como vocês podem ver. Porém, existem formas de driblar esses defeitos da autossubmissão. Seria, por exemplo, você fazer um código que verificasse se todos os dados estão nulos ou se só um ou dois estão vazios ou nulos. Aí ele saberia se está entrando pela primeira vez ou se está entrando devido já à autossubmissão. Ou então você poderia colocar um campo hide no seu formulário. E toda vez que submetesse, esse campo viesse com um valor, algum valor lá, e quando esse campo não viesse com nenhum valor, seria porque estaria entrando pela primeira vez na página. E aí você tem várias formas que você pode fazer para garantir que essa autossubmissão funcione, certo? Lembrando que a autossubmissão ela consiste basicamente do quê? De uma página, tem um formulário lá, e esse formulário, em vez de redirecionar para uma página de destino, ele redireciona para a própria página. Essa página, durante a renderização dela, ela faz essa validação. Se ela pegou os dados e sabe que foi submetido aqui, então ela já redireciona para uma outra página de destino. Caso não, ela vai e mostra o formulário de novo para o usuário preencher. E aí temos uma segunda técnica que eu coloquei aqui, que é retorno pós-validação. O que seria retorno pós-validação? Seria, você tem essa primeira página com formulário,
Quando você submete aqui, ele vai e submete mesmo. Só que aqui, no destino, toda a validação que tinha sido feita no JavaScript, ou que não foi feita, ou qualquer coisa assim, ela vai ser feita aqui no formulário de destino. Isso parece meio estranho, parece não ter muita qualidade, mas se vocês forem ver sistemas profissionais até, grandes sistemas profissionais, esse tipo de técnica, onde você valida aqui no arquivo de destino, no local de destino, e aí se não validar corretamente, você volta para a primeira página, e se validar corretamente, você segue em frente. Esse método, essa técnica de validação, do outro lado, ela é, de longe, a mais utilizada por todos os desenvolvedores já experientes na área de desenvolvimento para a web. Ok? Continuando, vamos falar sobre o ASP. Coloca aqui, Billy. O que é o ASP? ASP é a sigla para Active Server Pages. É uma estrutura de bibliotecas básicas e não a linguagem. Muito cuidado com isso. Tem muita gente que diz, não, ASP é uma linguagem. ASP não é uma linguagem. ASP é uma estrutura de bibliotecas para processamento de linguagens de script do lado do servidor. São bibliotecas de métodos mesmo de linguagem de servidor que servem para processar linguagens de script no servidor. Linguagens de script, normalmente, elas são processadas onde? No cliente. Só que com a sintaxe que você coloca do ASP, que é uma sintaxe, na verdade, bem parecida com a que a gente usa no JSP. Se eu não me engano, ela tem o mesmo menor que, % e depois % maior que, para determinar o começo e o fim do código. E, se eu não me engano, você pode mesclar também, da mesma forma que a gente mescla com o JSP, código de programação com código HTML, você pode mesclar também usando o código ASP. Exemplos de linguagens aceitas são VB Script. VB é de Visual Basic. É uma linguagem de alguns anos atrás, mas que ainda tem muito uso. Inclusive, existe VB.NET para quem se interessar nessa área de linguagem, nessa área de coisas da Microsoft e tal, do desenvolvimento em ASP.NET, que é a tecnologia de desenvolvimento para a web da Microsoft. Existe VB.NET também, que não é VB Script, é VB mesmo, a linguagem Visual Basic, só que .NET, ela roda exclusivamente no servidor, certo? Não é VB Script. Não vai dizer aqui não vai dizer por aí que eu disse que o VB.NET é VB Script. Não é. O VB.NET ele é baseado no VB, o VB verdadeiro. Só que tanto o VB.NET quanto o VB Script, eles vieram do mesmo VB, certo? Outra linguagem é JavaScript. JavaScript que veio do Java, derivou do Java. É a mesma linguagem? Não, não é a mesma linguagem. Lembrem-se que o JavaScript tem aquela coisa de function, que ela pode receber parâmetros sem definir o tipo dos parâmetros, que ela sempre tem um retorno void, e quando você pode adicionar outros tipos de retorno dentro dela. Nós temos Perl Script. Existe uma linguagem Perl sem ser a linguagem Script, e dessa linguagem derivou-se o Perl Script. Eu particularmente não conheço Perl,
deve ser uma linguagem muito boa. Eu já ouvi falar que ainda é usada que é usado no mercado bastante. TCL é outra linguagem que eu também não conheço. E Python. Python é uma linguagem bem conhecida, bastante usada no mercado também.